Fala, rapaziada da Léo Fontes TV, nosso canal aqui no YouTube. A pergunta hoje, com a apresentação do Tite no Flamengo, é: entrega todas as taças? O Flamengo vai ser campeão de tudo em 2024 com a chegada do técnico Tite? Vamos discutir isso nesse vídeo. Eu vou te dar essa resposta nesse vídeo, até porque é uma resposta complexa. Fique ligado, hein? Vamos lá, primeiro dá aquele like na nossa live, dá aquele like no nosso vídeo, dá aquele like no nosso canal, né? Segue o nosso canal, ativa os sininhos de notificação e aproveita também para passar o link para a maior parte das pessoas que você puder, para que a gente possa discutir futebol aqui no Léo Fontes TV, né? No nosso canal Léo Fontes TV. Vamos lá, né? O Tite anunciado e hoje dando entrevista já no Flamengo. Na entrevista, o Tite é um técnico experiente, a gente sabe que ele leva isso muito bem, né? Fez muito media training, não vai ser pego aí de surpresa por nenhuma pergunta, né? O Tite é um técnico que, para mim, é o melhor técnico brasileiro hoje, né? Atuando aqui nas nossas terras, né? Temos técnicos bons no Brasil? Temos técnicos bons, brasileiros, principalmente brasileiros, sim. Fernando Diniz é um bom técnico, Renato Gaúcho é um bom técnico, o Dorival Júnior é um bom técnico, o Rogério Ceni, que já é campeão brasileiro pelo próprio Flamengo, é um bom técnico, mas ainda precisa de mais experiência. Mas é óbvio e notório que o Tite é diferenciado. E por que ele é diferenciado? O Tite está há muito tempo no mercado, já ganhou todos os títulos possíveis, né? O Tite já foi campeão estadual, Tite já foi campeão brasileiro, Tite já foi campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, da Copa Suruga, da Libertadores, do Mundial, foi campeão da Copa América pela seleção brasileira, né? Ganhou as eliminatórias. O Tite tem uma gama de títulos que levaram ele, Tite, a esse pedestal de ser o melhor técnico brasileiro, além do trabalho dentro de campo. Claro que existem vários Tites, né? Até o Campeonato Mundial do Corinthians em 2012, pelo péssimo ano de 2013, né, ao período sabático que ele tira em 2014 e a volta do Tite em 2015. Ali, para mim, uma das melhores versões do Tite, campeão brasileiro com o Corinthians. E depois na seleção brasileira, continuou bem esse trabalho. Houve uma mudança, né, na forma de montagem das suas equipes, principalmente depois de um amistoso, onde o Brasil empatou na Europa com uma equipe muito fechada, com um 5-4-1, foi a Inglaterra, né, se não me engano, jogando num 5-4-1 muito fechado, e o Tite passou a estudar um pouco mais um jogo de posição e trabalhou a seleção brasileira assim para as duas Copas do Mundo que ele disputou. Bom, vamos lá. O Tite, por incrível que pareça, né, ele cai nessas duas Copas do Mundo para seleções que a gente não costuma temer, né? A seleção da Bélgica e a seleção da Croácia. Ele perdeu 2 mata-matas, né? Que a Copa do Mundo é um mata-mata. E as eliminatórias em pontos corridos, ele nadou de braçada, né, nas duas que disputou. A primeira pegando um trabalho na metade e a segunda já desde o princípio, mas o Brasil passeou nas eliminatórias das duas Copas do Mundo. O que, que isso quer dizer? Né? Quando uma equipe com o poderio econômico que tem o Flamengo contrata um técnico do gabarito do Tite, meio que se dá a certeza de que ele vai conquistar tudo pelo Flamengo, correto? Correto, acho que ele pode conquistar tudo pelo Flamengo. Mas a minha resposta para a pergunta lá do início é não, ele não vai conquistar tudo pelo Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo ele tem problemas internos a resolver, né? E problemas de gestão mesmo. Ah, acontece muito, né, com várias equipes esse tipo de coisa. Está acontecendo com o Palmeiras agora, por exemplo, um dos grandes rivais do Flamengo hoje pela soberania do futebol nacional. Você, para manter um time com várias estrelas, como Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, jogadores que o Everton Ribeiro, os jogadores que chegaram, como o Pulgar, o Davi Luiz na zaga e outros que o Flamengo tem, que são jogadores espetaculares, o Flamengo optou, né, por uma saída que eu particularmente não gosto, né, que é a venda dos jovens jogadores. O Flamengo vendeu muitos jovens jogadores, né? O Flamengo poderia ter no time hoje. É claro que a gente não pode trabalhar com sonho, né? O João Gomes foi vendido por uma fortuna, o Vinícius Júnior por uma fortuna. Ninguém seguraria esses caras aqui no Brasil, né? Mas dava para segurar mais gente. O Flamengo tem liberado jogadores muito facilmente. E o Flamengo é um time com poderio econômico para dizer não, vai jogar aqui mais 2, 3 anos
eu vou segurar esses jogadores. Então, o que aconteceu com o Flamengo nesse ano de 2023, ele não tem a ver só com o fracasso do modelo de jogo do Sampaoli, do Vitor Pereira, nem se o jogo é posicional ou funcional. O que tem a ver com a perda de títulos, né, e de um ano ruim para a equipe do Flamengo esse ano, de 2023, tem a ver com gestão, né? Tem a ver com gestão, em rejuvenescer a sua equipe, em trazer jogadores que têm característica importante, acertar nas contratações de jogadores mais jovens e, sobretudo, né, conseguir se desfazer no momento correto dos jogadores que são medalhões e que, de repente, podem estar atrapalhando a equipe, né? O Diego, por exemplo, que já saiu, demorou muito para sair, né? O Davi Luiz, o Caio, também é um jogador que já poderia ter saído, né? O zagueiro, o Caio. Então, esse timing da troca entre o cara que, a laranja que já deu suco e a laranja nova que chega, é que demorou demais no Flamengo. Por exemplo, a venda do zagueiro Natan para o Red Bull Bragantino, para mim foi um absurdo. Né? Vendeu para o Bragantino, depois ele foi para o Napoli. O Flamengo ganhou dinheiro, com isso ganhou. O cara está lá jogando hoje Champions League, né? Estava jogando contra o Real Madrid outro dia. E o Flamengo, com o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Pablo e o Caio. Então, tá errado. O Natan tinha que ser o próximo ali na fila. Ele tinha que estar já batendo com o Léo Pereira para assumir uma posição. O 10 do Flamengo hoje já tinha que ser o Renier ainda. Entende? Então o Flamengo ele precisa preparar esses jovens, né, para que eles assumam uma posição de protagonismo, sendo lançados aos poucos, né, num trabalho que independe do treinador, e ao mesmo tempo perceber o momento de se desfazer e até ganhando um dinheiro com alguns jogadores mais experientes, né? Então, a gente percebe a mudança no corpo físico, por exemplo, do Gabigol, o Gabigol que foi campeão em 2019, o Gabigol de hoje, né? Um pouco mais pesado. Eu não estou dizendo que ele está gordo, não. Acho que o Gabriel não está gordo. A gente vai envelhecendo e vai mudando, né? O corpo físico é uma coisa meio fisiológica. Então ele mudou, está mais lento, teve que sair da área. O Pedro é um jogador que é mais limitado, um cara que faz muitos gols, mas é mais limitado. Então, na proposta de jogo do Sampaoli, do Vitor Pereira, o Pedro acabava ficando um pouco de fora disso. O Bruno Henrique machucou, tal, o Cebolinha não deu certo. Então, acho que a questão do Tite ganhar tudo com o Flamengo vai estar muito mais relacionada também à gestão. Tá? E o que joga contra o Tite nesse caso? Né? O Tite ele deveria ter feito isso no Corinthians em 2013, né? Só para torcedor do Flamengo que não lembra muito disso. Em 2012 o Corinthians ganhou tudo lá, Libertadores, tal, foi campeão. 2013 os caras ficaram numa nhaca danada, né? O Corinthians no segundo semestre foi terrível. E aí o Tite acabou saindo em 2014 para fazer o seu período sabático, né? Estudar na Europa e tal. E o Mano Menezes veio para fazer a limpa, lembra? Brigou com o Emerson Sheik, trouxe outros jogadores e colocou o Malcom para jogar, porque o Tite não gostava de colocar os meninos para jogar. Isso é um outro defeito que o Tite tem. Algum jogador, o Malcom ficou no banco do Corinthians anos e anos e anos e anos, e aí o Mano colocou para jogar, foi vendido para a Europa, foi parar no Barcelona e tal, pode até não ter dado certo, mas tem tinha essa qualidade que não foi aproveitada, como outros jogadores, como Marquinhos do PSG, da seleção brasileira, que o próprio Tite já admitiu que foi um erro, e outros jogadores jovens que estavam no elenco e não foram utilizados. Então, briga um pouco, choca um pouco com isso que eu estou falando na questão do técnico Tite, se ele vai conseguir fazer essa limpa e dar oportunidade aos jovens. Né? Não é muito a cara do Tite. Só que não vamos estigmatizar ninguém. De repente, o Tite chega lá e pensa de outra maneira hoje, faz outra coisa. Mas esse é um dos problemas do Flamengo, né? Mudar o pensamento diretivo, rejuvenescer esse elenco e mexer onde tem que mexer. E quem está lá no dia a dia sabe muito mais do que nós. A gente vê aqui de fora, sabe algumas coisas, tem informação, obviamente, também para complementar, mas quem sabe muito disso é quem está lá dentro, né? Quem está vivendo o dia a dia. O Tite vai ter a coragem e vai ter também a inteligência de fazer essas mudanças? Essa é a primeira pergunta que fica para o torcedor do Flamengo. Segundo, o que eu acho que o Tite vai conseguir conquistar com o Flamengo? Talvez a volta do Campeonato Brasileiro, o Flamengo seja para 2024 o grande favorito. O grande favorito. Porque o Tite, numa competição de regularidade, com o dinheiro, os jogadores que o Flamengo tem, a estrutura que o Flamengo tem,
Para mim, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro 2024 com o Tite. Agora, as Copas, que são sonhos, que são as grandes cerejas do bolo hoje em dia, eu até discordo disso. Para mim, se um time começar o ano, ganhar o Campeonato Brasileiro, for numa semi de Libertadores e tal, for numa final de Copa do Brasil, meu, é um ano para mim que eu acho ótimo, né? O torcedor do Flamengo não, ele quer ganhar tudo, óbvio, como todo torcedor. Mas o Brasileirão é o torneio mais importante do Brasil, né? E o Flamengo tem que voltar a ganhar em 2024. O Tite tem esse caminho para ganhar o Campeonato Brasileiro, já ganhou, né? Então a gente sabe que ele tem essa capacidade e essa característica, e o Flamengo também. Agora, no mata-mata, o Tite não foi tão bem nas Copas do Mundo, né? Ele teve essas derrotas, ele perdeu uma Copa América em casa. Então, não é, digamos assim, a especialidade do Tite. Não estou dizendo que ele não ganha campeonato de mata-mata, eu estaria aqui sendo leviano. Já ganhou uma Copa Libertadores, já ganhou a Copa Sul-Americana, acabei de falar aqui outros títulos, Copa do Brasil. Então, ele é um técnico bem completo, o Tite. Mas fazendo uma futurologia, eu acredito num Flamengo muito forte o ano inteiro, taticamente falando. Um time que, nos campeonatos em que você precisa de regularidade, como o Campeonato Brasileiro, um Flamengo muito forte, favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. E nas Copas, o Flamengo, obviamente, como sempre, favorito, mas podendo aí tropeçar. E vai depender muito do planejamento da diretoria. Não é só treinador, não. Não é só treinador. São Paulo tem os seus defeitos, foi mal no Flamengo. Vitor Pereira tem os seus defeitos, foi mal no Flamengo, mas fez sim um bom trabalho no Corinthians. Fez sim um bom trabalho no Corinthians, chegando numa final de Copa do Brasil e mantendo o Corinthians no G4 por muito tempo. E a gente está vendo hoje o que está acontecendo com o Corinthians, ou seja, é um time bem parecido com o do ano passado, né? E o Vitor Pereira levou até o final e não conseguiu jogar no Flamengo também. Então tem a ver, muito a ver, gestão. O Flamengo precisa do Tite e de gestão dentro do clube para tentar alcançar o seu objetivo, que é sempre ganhar tudo, que é o que a sua torcida almeja e que também os dirigentes com certeza almejam, até pelo poderio financeiro que tem o Flamengo e da possibilidade, característica de qualidade que tem esses jogadores. A avaliação de Arrascaeta, de Gabigol, de Bruno Henrique, de Everton Ribeiro, quem deve ficar, quem não deve ficar, quem deve ser substituído e por quem. Isso é o mais importante e é o que vai definir o ano do Flamengo para 2024. Me diga aí, o que vocês acham? Flamengo vai ganhar tudo em 2024? Flamengo é mesmo favorito para vencer o Brasileirão do ano que vem com o Tite no comando? Quero ouvir a sua opinião aqui no canal Léo Fontes TV. Obrigado, galera. Um abraço.